Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o pastor Mardocel e tenho uma palavra hoje para os nossos corações sobre Caim e Abel. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo do 1 ao 5, nós vamos falar sobre esta palavra e convido a você permanecer nesse vídeo, a você se inscrever nesse canal, dar like, fazer comentário e compartilhar esse vídeo. A história de Caim e Abel. Então o livro de Gênesis, ele é o livro do princípio de tudo, do universo, da vida dos animais, da vida do homem. Então no capítulo 4 nós vemos o princípio da vida no lar e do culto a Deus. Então nós aqui vemos no livro 4 de Gênesis o lar e o culto a Deus. Mas nós vemos também a ação do pecado gerado pela inveja, e da inveja causa ira, e depois da ira o homem é capaz de praticar qualquer coisa. Então o lar, ele não garante salvação, porque Caim e Abel eram treinados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Mas ali cada um preferiu levar já de modo diferente. Caim, ele foi ensinado as mesmas coisas que foi ensinado a Abel. Então o primeiro lá, ele mostra esta realidade. Adão e Eva pecaram e geraram filhos pecadores. O problema é só esse. Adão e Eva pecaram, então eles geraram filho pecador, tal como eles. Então o resultado foi isso que aconteceu, que tem palavras que não podemos falar. Então os pais, eles devem de ensinar os filhos, mas eles viver o pecado do Éden, né? Caim e Abel foram ensinados a adorar a Deus. Então Caim e Abel não foi ensinado a praticar o que Caim praticou. Ele não viu ninguém praticando aquilo, porque ele foi o primeiro. Eles foram ensinados a adorar a Deus, a cultuar a Deus, a servir a Deus, mas mesmo assim ele fez diferente. Nós vemos isto nas ofertas que ambos ofereciam ao Criador. A esperança de Eva adquirir um filho, como ela falou quando ele nasceu, era crer na promessa do Redentor. Então, quando Caim nasceu, Eva disse: nasceu um homem. Ela jamais imaginaria que ia ser um homicida, um homem que ia matar o seu próprio irmão. De maneira alguma ela imaginou. Então, desapontamento de Eva, podemos imaginar a dor dos primeiros pais a ver Abel morto pelo seu próprio irmão Caim. Então tornou-se o primeiro homicida e o primeiro fugitivo naquela época. Então você imagina o primeiro casal da terra já ter o primeiro crime como ele aconteceu na família deles. Então a Bíblia, ela declara que ninguém pode fugir do seu pecado, nem da presença de Deus. Então, Caim, quando ele cometeu ali o ato, ele fugiu. Mas Deus o procurou, Caim, e procurou pelo seu irmão. Caim, aonde está seu irmão? Ele ainda respondeu Deus com ignorância. Ele ainda tratou Deus mal, porque ele tinha acabado de destruir a vida do seu irmão.
Então, um ponto aqui que eu quero falar hoje: religião não garante salvação de ninguém. Tem muitos enganados que vão ser salvos porque são religiosos. Eu conheço na Bíblia um homem que era religioso, um homem que ia a todos os cultos, um homem que dava oferta, que pagava dízimo, que honrava pai e mãe, e ele fazia tudo direitinho. Foi aquele jovem rico. Mas Jesus disse a ele: te falta uma coisa, vende tudo e me segue. Sabe por quê? Porque o Deus dele era o que ele possuía. O coração dele estava preso. Então, Jesus deixou claro que a religião não salva ninguém. A religião, eu costumo dizer que ela causa muita divisão. Quando a pessoa diz eu sou um religioso, né? Não garante salvação de ninguém a religião. Garante você ser praticante com as obras, você fazer o que a palavra de Deus diz. Então o homem, ele é religioso por natureza. Não estou aqui lhe criticando. O homem, ele é religioso por natureza. Os atenienses, eles eram religiosos, mas não conheciam a Deus. Lá em Atos, capítulo de número 17, versículo ali 21 e 23, está escrito: eles adoravam um Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. Então Caim, ele era tão religioso quanto Abel, mas achava que podia adorar a Deus de qualquer maneira. Eita Deus, dessa situação se encontra muito hoje. Muitos hoje, eles acham que pode adorar a Deus, servir a Deus de acordo com a vontade deles. Então, se eles pensam que daquele jeito está certo, eles o fazem. Então, a história não é bem assim. É se tiver de acordo com a palavra de Deus e com a vontade dele. Se não tiver, o homem, além de perder o seu tempo, ele vai se decepcionar depois, porque ele vai querer entrar lá e ele não vai conseguir. Então, achava que podia adorar a Deus de qualquer maneira. Hebreus 11:4, sua religião era segundo a sabedoria humana e seus costumes. Deus não aceita sacrifício feito com soberba, com ira e com rancor. De maneira alguma, Deus não aceita sacrifício com ira, com rancor, não. Então, se Deus só recebia o sacrifício ali de sangue, ele queria que Deus recebesse fruta podre. Hoje é do mesmo jeito. Deus, ele quer o primeiro tempo nosso, ele quer ser o primeiro lugar em nossas vidas. Mas aí muitos dizem: não, eu vou servir do jeito que eu achar que está certo. Aí ele deixa o resto do tempo. Você pode acordar de madrugadinha e de manhãzinha ali, se você orar um Pai Nosso que estás no céu, você ali está lembrando, dando o primeiro lugar seu a Deus. Se você levantar de manhã e você orar um Pai Nosso de manhãzinha, quando eu descobri isso, que só eu levantar de manhãzinha, eu bati muito tijolo, eu trabalhei muito em olaria, eu morava na olaria, eu já menino, mas o meu assunto era tijolo, era bater tijolo. Se naquela época eu conhecesse, eu soubesse que eu dando, quer dizer que eu ia para a olaria bater tijolo, eu tinha uma vida muito difícil, quando vinha de lá tinha que pescar atrás da boia. Mas aí quando eu descobri que eu orando o Pai Nosso, todos os dias, menos a boia eu arrumava, a vida ficou mais fácil. Por quê? Porque você diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Aí então, lembrar de Deus dar o primeiro lugar, você é também beneficiado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Abel foi o cordeiro, tipo cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o coração perverso de Caim.
Caim não se arrependeu, não, do que fez. Se ele tivesse se arrependido, teria alcançado misericórdia e perdão de Deus. Se ele tivesse se arrependido, ele tinha alcançado misericórdia e perdão de Deus. É nessa situação que muitos se encontram. Eles criticam que a pessoa, para ser crente, já tem que ter sido aquilo outro, mas ainda bem, graças a Deus, que se arrepende e pede perdão. É o que você tem que fazer também. Porque a diferença não está em praticar o pecado, porque todos os pecam e continua pecando. Aquele que disser que não tem pecado, se faz mentiroso, diz a palavra de Deus. Porque ele é tão santo, que enquanto nós estiver nessa matéria, mas só que Caim não se arrependeu. Ele tratou, foi Deus com ignorância, quando Deus perguntou por o seu irmão. Então, se ele se arrepende, ele tinha alcançado o perdão. Os passos de Caim para o homicídio, primeiro foi a inveja e a ira. Temos que ter cuidado, porque a inveja ela destrói não só uma pessoa, como destrói uma família. Primeiro passo foi a inveja e a ira. Segundo, a falta de temor a Deus. Então, quando a pessoa é invejosa, quando a pessoa é irado, quando ela não tem temor a Deus, ela é capaz de praticar qualquer ato, né? Qualquer ato ela é capaz de praticar. Então, a exceção do crime, se ele tivesse dominado a inveja, dominado a ira, ele não teria chegado ao homicida. Ele podia até ter vontade. Por isso que eu lhe digo que todos pecam, como diz a Bíblia, porque às vezes você tem pensamento, às vezes a gente lembra em fazer. Na hora só em você pensar em fazer o mal, você já está pecando. Mas há uma diferença de não fazer. Se ele mesmo com inveja e com ira tivesse se arrependido, ele jamais tinha cometido aquele pecado. De maneira alguma, mas ele deixou que a ira tomasse de conta do seu coração. Então Abel e Caim tipifica dois grupos de moradores. Dois grupos de moradores. Abel, o dos verdadeiros adoradores. Por quê? Porque eles adoravam do jeito que Deus queria. Então, verdadeiros adoradores, Jesus falou, meu Pai, ele busca verdadeiros adoradores. Qual é o verdadeiro adorador? É aquele que adora em espírito e em verdade. Não é aquele que faz a obra na carne, do jeito que ele acha que é certo, tem que ser. Não, é o que adora em espírito e em verdade, do jeito que Deus quer que se adore. Então Abel representa o grupo de verdadeiros adoradores. Já Caim, ele representa o dos que querem adorar Deus de qualquer maneira. Você conhece aquelas pessoas que diz que é adorador? Ela adora de qualquer maneira. Hoje tem um povo aí que diz que Jesus só quer o coração. Então você pode praticar qualquer coisa porque Jesus só quer o seu coração. Eu não sei quem foi que inventou isso, sim. Jesus quer o seu coração, mas ele quer todo, ele quer corpo, alma e espírito. Então no coração, o coração está no corpo. Ele quer corpo, alma e espírito, ele quer o homem por completo. Essa história de Deus conhece o meu coração, não, Jesus Cristo diz, tem pessoas que vivem falando coisa e diz, não pastor, mas não é do coração não, Jesus que falou, não sou eu. Que a boca fala o que o coração está cheio. Às vezes você quer ouvir de pessoas e ver ações diferentes. Como que ela vai ter ações diferentes? Porque existem os dois povos de Abel, representado por Abel, é aquele grupo que adora a Deus como ele quer que adore. Existe o grupo de Caim. Então, descendente de Caim, eles são diferentes.
Então quer adorar de qualquer maneira, conforme os próprios padrões o qual o grupo pertence. Então eles pertencem a um grupo que tem um padrão. Aí então eles dizem, não, tem que ser assim e assim pronto. Tem uns que inventaram uns aí agora que ele não precisa ir à reunião, a lugar nenhum, ele por fora mesmo, ele está mais certo que os outros. O salmista disse, muito me alegrei quando me dissemos, vamos à casa do Senhor. Asaf azedou o coração também, porque deixou a inveja tomar de conta dele. Mas ele foi na casa de Deus, e foi lá que Deus fez ele entender que o ímpio é como a moinha da terra, que tudo se passa. Então, Asaf teve vitória na casa de Deus. E você vai ter também. Compartilhe esse vídeo no nome do Senhor Jesus. Amém.